Na verdade, eu não sei se você pode, não pode, gosta, não gosta, se tem dúvida a respeito de célula, não tem dúvida. Ninguém é obrigado a estar em célula nenhuma. Ninguém é obrigado. Aqui não. Mas é importante saber que a célula é uma oportunidade dada para qualquer um dos irmãos que queiram participar. Na célula nós nos reunimos. A conversa é marcada no relógio 40 minutos. Às vezes extrapola um pouco, vai para 45. Às vezes chega nos 50 minutos. Mas não deve de passar disso. Não deve de passar. Primeiro porque nós estamos na casa do irmão. E às vezes na casa do irmão tem alguém que não é convertido. A pessoa às vezes vai trabalhar no outro dia, pela manhã, e é necessário, né, que a casa esteja esvaziada para que o irmão, a irmã, os familiares de uma maneira geral possam deitar a hora que eles acharem melhor deitar. Então tem hora para começar e tem hora para acabar. Inclusive depois da reflexão nós fazemos um lanchinho com o intuito de confraternizar. O intuito não é encher a barriga, por mais que você acabe enchendo a barriga, mas não é esse o intuito. Então 1h15, 1h20 mais ou menos, está tudo feito com a confraternização e já está voltando para casa. Eu acho uma boa, porque ali a gente estuda a Bíblia, a gente conversa, a gente conhece os irmãos, desenvolve comunhão. Cada igreja tem o seu jeito de trabalhar, tem a sua dinâmica para trabalhar. Cada igreja tem uma forma de conduzir o povo à edificação, ao amadurecimento. Para nós aqui, desde 2016, nós estamos trabalhando com células. E nós não temos nada para reclamar das células. Nada. Para nós a célula é uma bênção. É uma bênção. Muita gente se firmou em Cristo através e participando das células. Então quero fazer o quê? Fazer com isso um convite para você. Eu estou fazendo a introdução da reflexão. Fazer um convite. Nós temos, agora me foge a memória, se são 11 ou 13 células em atividade. Me foge a memória. Talvez tenhamos uma perto de você e você nem sabe. Eu quero estender o convite para você que não está. Para você que não quer participar de célula, se em algum momento você mudar de ideia e decidir ingressar junto nesse projeto, você é bem-vindo, você sabe disso, tá? E nesta semana nós começamos, são lições muito complexas, que não dá para aprofundar de uma maneira, mas que dá para jogar luz sobre o assunto. Então nós começamos a falar das seitas e heresias. Claro que a gente não vai se reunir para estudar seita e heresia. Eu até comentei na minha célula que no início da minha conversão, quando eu estava sendo discipulado pelo pastor Afrânio, eu comentei com ele, nós estávamos falando de tantas seitas e heresias e assim por diante. Falei, qual livro você indica para que eu possa ler, estudar, aprender sobre as seitas, sobre as heresias, aprender para não ter perigo de eu me atrapalhar? Ele falou, olha, o melhor livro para você ler e não se atrapalhar com as seitas e as heresias que são ensinadas no dia a dia é a Bíblia. Se você estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, entender a Bíblia, você com toda certeza não vai tropeçar nem nas seitas e nem nas heresias. Eu entendi a fala dele, aprendi, e de lá para cá, se eu falar para você que eu estudei uma seita, por cima a gente sabe, porque a enxada nossa é a aprendizagem.
por cima eu tenho obrigação de saber algo, inclusive para ajudar os irmãos. Mas se eu falar para você que eu me aprofundei a entender alguma seita, alguma heresia, é mentira, irmão. Nunca fiz isso. Isso acontece já desde 99, que foi quando eu iniciei o discipulado. Não tenho interesse, não quero nem saber. A única coisa que eu falo, e você já me ouviu falar aqui várias vezes sobre seitas e sobre heresias, é: respeite a fé do outro. Isso você já me ouviu falar muitas vezes aqui. Respeite a fé do outro. Se a fé do outro não é a mesma que a sua fé, respeite. Porque quem quer respeito precisa aprender a respeitar. Quem não respeita não tem direito de cobrar respeito de ninguém. Então, eu sempre ensino aqui. As pessoas, elas apresentam, manifestam a fé delas. Nós não entramos, eu não oriento ninguém a entrar em debate. Claro que cada irmão tem a liberdade para viver do jeito que quer viver. E vez por outra você vê lá assuntos em Instagram, em Facebook, em rede social, o pessoal debatendo se veio primeiro o ovo, se veio primeiro a galinha. Eu não quero nem saber. Eu quero saber de quando Jesus me chamar eu ir para o céu. É o que eu estou preocupado em saber. Do restante, para mim isso não tem validade nenhuma. Então é o que eu procuro ensinar aos irmãos. Porque senão os irmãos acabam muitas vezes não ganhando nenhuma alma para Jesus e ainda discutindo a fé do outro. Não tem necessidade. E não produz aquilo que essa empresa, embora tenha um CNPJ, ela deve de produzir, que são as almas. Nós produzimos almas, trabalhando para ganhar as almas em Cristo, tá? Então começamos a falar na terça que passou, no meu caso. Na semana seguinte vamos concluir a lição. E eu falei, inclusive chamei o pessoal da minha cela, falei: no domingo vocês não podem faltar do culto. Primeiro porque é domingo, é o primeiro dia do mês, primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, o cristão ele tem que achar o tempo para estar no templo cultuando a Deus. Se ele quer ser chamado de cristão, ele tem que seguir a Cristo. E aqui nós nos reunimos para isso. Então eu falei para a turma: vai, porque eu vou pregar algo que Deus já havia me dado há algum tempo e chegou a hora para conversar com vocês sobre as concessões. Que vai andar assim, alinhado com as reflexões dessas duas últimas e próximas semanas nas células. Concessão, você sabe mais ou menos como que funciona. Quem já pagou pedágio aí? Deixa eu ver. Já viajou para a praia, foi para a Praia Grande lá, levou um frango, uma farofa, aleluia, a garrafa PET cheia de suco da jarra, que fica com a língua vermelha, e vai uma semana para limpar a língua depois. Então, você sabe o que é concessão. Nas rodovias, tem os pedágios. E os pedágios, eles têm, a empresa que administra o pedágio, ela tem a concessão para cobrar naquele lugar, naquela região. Então, para você passar de um determinado lugar para o outro lugar, você tem que pagar o pedágio. Se você não pagar o pedágio, você não passa. Se você passar sem pagar, você não volta. Um dia, porque acabou meu dinheiro, estava com o Fernandão, lá em São Paulo. Nós fomos comprar aquela caixa ali, que o André faz uso. O André e os demais músicos fazem uso. Nós fomos lá em São Paulo, na rua Teodoro Sampaio. E deixei o carro na rua, não pus no estacionamento. Só que demorou mais do que eu imaginava. E o pedágio
pedágio não, e o Zona Azul, super caro. Eu não imaginava que fosse tão caro. O dinheirinho trocado que eu levei foi tudo para pagar a Zona Azul. E na hora de voltar para o primeiro pedágio, eu tive dinheiro para pagar. Segundo pedágio, ali próximo do Hopi Hari, um pouco antes ou depois, conforme para onde você está indo ouvindo, ali na região de Itupeva, paguei também. No terceiro pedágio, em Sumaré, eu não tinha dinheiro para pagar. Antes de chegar no pedágio, tem lá um posto de apoio, e eu perguntei, parei e perguntei, será que se eu passar ali, eles deixam eu passar, depois eu trago o dinheiro de volta? Isso foi em 2000, provavelmente. Ele falou, não vai deixar você passar. Ele falou, agora se você cortar o caminho aqui, você sai lá pro lado de Capivari. Aí eu cortei o caminho, mas foi um caminho longo, e não foi o melhor caminho, e não foi das experiências mais agradáveis que eu tive. Cortar o pedágio, porque eu não estava com dinheiro trocado. Não tinha cartão de crédito, não tinha aplicativo, não tinha nada disso que tem hoje. E quem estava do meu lado estava tão liso quanto eu. Então, foi assim. Então, eu acho que você já entendeu um pouquinho, pelo menos, do início da nossa conversa. As concessões, elas podem trazer grandes prejuízos. Temos várias pessoas aqui que trabalham dentro de empresa e que lideram setores e que cuidam de grupo, de departamento dentro de empresa. Quando o líder, o chefe, o supervisor, o superintendente, seja lá a hierarquia que for, começa a abrir concessão, dá a alguns a oportunidade de fazer algo que aos demais não é dado, ele vai ter problema com aquela pessoa. Que a concessão na vida daquela pessoa, posso chegar 5 minutos atrasado hoje ou amanhã? Posso? Pode. Ele chega 5 minutos atrasado no dia que ele combinou. 3 dias depois, ele está pedindo para chegar 5 minutos atrasado de novo. Depois de mais um mês, ele não quer 5 minutos, ele precisa de 1 hora para ele chegar atrasado. E assim vai passando o tempo. E com o passar do tempo, aquela concessão que fora dada de 5 minutos se torna para a empresa um inferno por causa do comportamento daquele profissional. Acontece isso ou não acontece, André? Eu preciso negociar minhas férias. Eu estou dentro de um exemplo. E você preste atenção, porque se nós não tomarmos cuidado, nós vivemos fazendo ou pedindo concessões. Preste atenção na conversa. Eu nem falei ainda do texto que nós vamos fazer uso. A pessoa pediu a férias. Eu preciso das férias. Excepcionalmente, nunca mais depois a porteira fecha. E aquele que era um bom colaborador, no meio do caminho, ele acaba vindo a se tornar um colaborador que até trabalhava, mas que agora mais dá trabalho do que trabalha. As concessões, elas, dentro de um casamento, por exemplo, é a mesma história. A pessoa começa a liberar concessão. Um dia pode isso, um dia pode aquilo, um dia pode aquilo outro. Um dia grita com a esposa. Mas foi um grito hoje. Na outra semana volta a gritar. As concessões vão sendo dadas. Tá tudo bem, mas não faça mais. Tá? Dali um mês, não apenas basta gritar, ele tem que gritar e dar um tapa forte na mesa para mostrar que ele é o brabão. E aí o casamento vai de mal a pior.
Porque ele começa a desandar. Começa a desandar por quê? Porque concessões foram sendo dadas, uma após a outra. Eu lembro, não sei se o André, se o Luizinho vão lembrar disso. O meu pai gostava de ir pro Bosch. Pra Bosch, sei lá. Jogar aquela bola na areia, você sabe. Pronto. Meu pai gostava, ele gostava. Era um esporte que ele gostava de praticar. E ele ia. Sempre ele ia. Ali perto da casa dele tem um Bosch e ele ia. Um dia teve um rapaz que por brincadeira, mas foi uma brincadeira que, na minha opinião, não é uma brincadeira legal, mas foi por brincadeira. Enquanto meu pai jogava, o rapaz veio e passou a mão no bumbum do meu pai. Não prestou. Meu pai deu uma chinelada na cara dele. E daquele dia para frente, meu pai não voltou mais a jogar bocha. Se ele deixa aquela brincadeirinha de mão boba para trás, não estou dizendo aqui que está certo, tem que dar chinelada na cara mesmo. Estou falando que o meu pai fez. Vai saber onde ia parar as brincadeiras. Estou conversando com você de concessão. É aquela moça que, quando alguém faz um elogio, e aquele elogio, ele é um elogio que não é despretensioso, é um elogio que tem um fundamento por trás dele. O rapaz vem e faz o elogio para a moça. Nossa, como você tá, hein? Tá gata, tá chique. É o lobo mau que tá de olho ali, na vovozinha. Ai, obrigada. Eu estou falando das concessões. Cuidado. Eu estou dando alguns exemplos assim, ó, na prática do que acontece. Foi no supermercado, foi no açougue, foi na padaria, foi na agropecuária, foi lá aonde quer que tenha ido. Foi lá, a pessoa se equivocou, devolveu R$5 a mais no troco. E a pessoa viu e ela falou: glória a Deus, Jeová Jiré já está multiplicando. Jeová Jiré? Parece que não. Mas isso aí é problemático. Eu me lembro uma vez, e eu vi, ninguém me contou. Eu estava na fila de um supermercado, não vou falar qual supermercado, não vou falar quem é, não vou falar nada disso, até porque não vai acrescentar nada, falar nem nome de supermercado, nem nome de pessoa. Mas eu estava na fila. Do lado de lá, na balança, estava um que era colega de quem estava comprando, que eu conhecia. Ele falou: eu quero tanto de tal carne aí. Aí a pessoa foi e colocou. Tanto? Ah, tá bom. Colocou um pouquinho de carne. Tá bom assim? Tá bom. Imprimiu o papel. Depois que imprimiu o papel, pegou mais um tanto de carne e enfiou na sacola. E grudou o papel. Você entendeu a prática, sim ou não? Parecia que... Eu estava ali vendo. Eu vi e eu falo para você, hoje essa pessoa que era uma autoridade dentro da igreja, até hoje está desviada. Até hoje. E em um momento da vida dessa pessoa, estava na condição de andarilho, andando como um andarilho. E era uma liderança dentro da igreja. Eu podia ficar falando com você aqui, ó. Se eu fosse dar oportunidade para você de fala, eu sei que você ia falar
de várias e várias situações, de vários e vários exemplos. Mas eu penso que você já entendeu por onde nós vamos quando nós não tomamos cuidado com as concessões. Nem dei exemplo nenhum de dentro da igreja, você percebeu, né? Não dei exemplo nenhum de dentro da igreja, foi proposital. Mas é o Gabriel que está lá em cima. Gabriel, vamos embora então, vamos trabalhar um pouco agora. Êxodo 8, 25. Êxodo 8, 25. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus. Mas ali a tradução vai dizer: não saiam do país. Então, o povo hebreu estava no Egito. Moisés estava conversando com o Faraó, dizendo: Deus mandou dizer, deixa meu povo sair. O povo estava sofrendo no Egito. Deus usando Moisés para libertar o povo. Moisés conversando com o Faraó. Faraó endurecendo o coração. Pragas sendo liberadas. E em alguns momentos o Faraó, ele propôs concessões. Ele propôs aberturas. Ele propôs exceções. Ele propôs oportunidades assim que tinham que ser norteadas por algum tipo de benefício para o próprio Faraó. E a primeira concessão, ele diz: vão, ofereçam sacrifício ao seu Deus, porém não saiam do país, porém permaneçam no Egito. Que é o que o diabo faz até hoje. Dizendo para as pessoas assim, se você quiser ir para a igreja, vá para a igreja. Não tem problema. Você estando lá no domingo, pode ir, sem problema nenhum. Vá no domingo. Mas não saia do Egito. Com outras palavras, os outros 6 dias da semana, eu preciso que você esteja bem pertinho de mim. Eu preciso que você não deixe de frequentar bar para quem frequenta bar. Eu preciso que você não deixe de frequentar biqueira para quem frequenta biqueira. Eu preciso que você não pare de ver pornografia para quem vê pornografia. Eu preciso que você não pare de contar mentira para quem gosta de contar mentira. Não tem problema você ir no culto do domingo de manhã lá no Jardim São Jorge, na Quadrangular, em Piracicaba, São Paulo. Durante o domingo você vai lá, domingo pela manhã, senta lá e tenha paciência, 1 hora e 20 minutos de paciência com o pastor de lá, não tem problema nenhum. Desde que o restante do tempo e da semana você continue no Egito, você continue na escravidão, você continue na minha dependência, você continue debaixo dos meus olhos, você continue à minha vista, você continue fazendo aquilo que eu gosto que você faça, aquilo que eu incentivo você a fazer. Você está entendendo, sim ou não? É assim, as concessões elas são assim. Então eu dei alguns exemplos do dia a dia. Agora eu vim com você para a Bíblia, para dizer assim, concessões com base bíblica proposta pelo Faraó ao povo hebreu. Problema. Quais são os problemas, ou alguns problemas, de quem aceita esse tipo de concessão? De até adorar a Deus no domingo. Ai, mas eu venho domingo e venho quarta. Tá bom. Qual é o problema de vir no domingo, de vir na quarta, mas não passar por um processo de libertação, de transformação, de mudança de vida, não passar pelas águas do batismo, não participar de Santa Ceia, não aprofundar a raiz, não colocar a vida a serviço de Deus? Com outras palavras, qual é o problema de não se envolver de uma maneira total com o Deus que te salvou, com o Deus que te chamou? Alguns problemas que eu vou enumerar aqui, não vou enumerar todos que podem acontecer, apenas alguns. Primeiro, a pessoa ela vai manter o compromisso dela com o pecado.
esse entendimento religioso da pessoa ir apenas cumprir com o papel religioso dela no domingo, mas não ir além, não romper com o Egito. Isso aí vai fazer com que a pessoa ela continue mantendo o compromisso, o comprometimento dela com o pecado. Aí o pecado, cada um sabe exatamente qual é a dificuldade, qual é a luta, qual é o problema, aonde aperta o calo. Então, 1 João capítulo 2, verso 15 e verso 16, Gabriel vai nos ajudar. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Não ame o mundo, nem o que nele, no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Primeiro ponto, primeiro texto. Cuidado. Outro texto, Romanos 6:6. Romanos 6:6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja o quê? Mas se eu não romper com o corpo do pecado, no domingo eu venho para a igreja, eu levanto a mão, eu bato palma e eu até dou uma oferta. Mas eu não rompi com o pecado. Não rompi. E isso vai fazer mal. Eu dei exemplos mostrando para você tantas e tantas situações que podem ser geradas. Não sejamos mais escravos do pecado. Então, primeiro, eu vou chamar por primeiro, mas eu não estou enumerando, nem por gravidade, nem por abrangência, nem por tamanho de como que fala agora? Consequência, é apenas para pontuar. Segundo lugar, uma pessoa que adora a Deus, mas permanece no Egito, essa pessoa ela tem tendência a ter uma adoração superficial. Mateus 15:8. Mateus 15:8. Adoração superficial. Esse povo me honra com mas o seu coração está onde? Por isso que muitas igrejas hoje se tornaram casa de show, casa de espetáculo. Por isso que muita gente entrou num viés, num caminho de querer criticar a igreja que tem luz, iluminação, que tem parede preta, que tem painel, que tem tecnologia, assim por diante. Esse não é o raciocínio que deve de ser feito. O raciocínio que deve de ser feito é o que se está ensinando dentro daquele determinado lugar, porque tem muita igreja onde a iluminação ela é plena o tempo todo, a parede é clarinha o tempo todo, onde a tecnologia ela é a mínima necessária, mas não há adoração verdadeira também. Do mesmo jeito que saia longa não vai dizer que a mulher é de Deus ou não é da mulher de Deus. Do mesmo jeito que o homem usar um paletó e uma gravata não vai dizer se ele é de Deus ou se ele não é de Deus. Esse é um raciocínio, essa é uma conta muitas vezes preguiçosa, onde a pessoa ela está procurando algum motivo, algum subterfúgio para atacar a fé de alguém, para ver se com isso consegue angariar, trazer para si algum descontente, porque em tudo quanto é lugar vai ter gente descontente. Em tudo quanto é lugar vai ter gente que reclama de tudo. Reclama que a diaconisa está com o braço cruzado. Olha lá, e continua com o braço cruzado. Está vendo? Olha lá, continua com o braço cruzado. Todo lugar vai ter gente que vai reclamar. E se ela descruzar o braço, vai ter gente que vai falar, mas onde já se viu? O diácono fica com o braço descruzado. Tem que ficar com o braço cruzado. É assim, irmão. É assim em todo lugar. Em todo lugar vai ter gente que vai reclamar da música, que a música é assim, ou que a música é assado. Em todo lugar vai ter gente que vai reclamar do pregador, se o pregador é assim, se o pregador é assado. Em todo lugar. E muitas vezes isso tudo é feito, essa insatisfação, ela é feita de forma, intencional.
Porque com isso você produz dentro de um determinado ambiente uma insustentação, uma instabilidade. E isso tudo por trás vai o quê? Esconder a adoração superficial. Esconder. Conversamos disso não faz tempo. Na escola bíblica mesmo nós falamos disso. A adoração não é se eu canto ou se eu deixo de cantar. Porque se cantar ou deixar de cantar determinar se é adorador ou não é, Chitãozinho Chororó era adorador. O Zezé de Camargo Luciano era adorador. Tem o outro lá que canta uma música lá que você até fala que eu não... fugiu o nome. Tá chorando por quê? César Menotti e não sei quem mais lá. Irmão, mas eles não são cantores gospel. Não, irmão, nós não temos que ficar nessa de ficar peneirando o que vai ser, o que não vai ser. A adoração é o jeito como eu vivo. A adoração é como eu vivo ali fora, ali, do lado de lá da calçada. A adoração é quando eu estou dentro do ônibus. A adoração, só para você ver, pelo amor de Deus, não me interprete mal, irmão. Não me interprete mal. Estou conversando com você, estou conversando com gente grande. Outro dia, tem uma irmã que você olha e fala, a irmã, aleluia. Aí lá vinha a irmã. E ela vinha de um caminho, eu vinha do outro. O problema dela, se ela fuma ou não fuma, eu não fumo. Essa desgraça, graças a Deus, nunca me pegou. A bebida um dia me pegou, mas Jesus me libertou dela. Cigarro nunca, droga também nem sei como que é, não faço ideia, não quero saber também. Mas não tenho raiva de quem sabe. Aí lá vinha eu, de um lado a irmã do outro. A hora que a irmã me viu, ela tinha dado uma tragada, ela encheu o peito de fumaça. Falei, agora ela vai afogar a praga. Ainda vou ter que orar para ela ressuscitar. Morreu afogada com tanto de fumaça na boca. Aí ela jogou a bituca do cigarro. Pois que pega fogo nas matas por aí, não sabe? Tem uns crentes fumando escondido e depois taca fogo nos matos. É brincadeira, né? Não é tudo também. Mas, irmã, o que o pastor tem que ver se o irmão fuma, não fuma, bebe, não bebe? Bate na mulher ou não bate na mulher? Que dentro do templo anda de mão dada, lindo, maravilhoso. Dentro de casa é muitas vezes estúpido com a esposa. Muitas vezes é estúpida com o marido. E aí? Como que vai? Então, a adoração. O problema daquilo que o faraó propôs. Pode ir no templo, não tem problema nenhum. Pode ir adorar. Só que você tem que permanecer no Egito. Outro problema. Vamos ler a segunda referência bíblica. João 4:24. Eu vou acompanhar aqui, eu não leio no meu. Pronto. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa adorar colocando a palavra em prática. Adorar ouvindo a voz de Deus. Adorar se submetendo à palavra de Deus. Porque o diabo, ele trabalha contra o nosso espírito. E qual é a forma dele trabalhar contra o nosso espírito? Procurando dizer para nós, não acredite na palavra. O adorador que adora em espírito e em verdade, mas não é dizimista e não é ofertante. Por exemplo, ele adora em espírito e em verdade. Fecha até o olho, balança até a mãozinha e vai assim. E às vezes é assim. E tem vezes que é assim. Dizima, oferta, não. Adorador em espírito e em verdade. Você está entendendo a conversa, sim ou não? É claro que eu provoco você aqui. É claro que aqui no altar eu fico provocando você. A ideia é essa mesmo, te provocar. Para que se no nosso meio tiver alguém que tenha esse tipo de engano, esse tipo de confusão acerca do assunto, a pessoa possa se sentir provocada e vir tirar uma dúvida, vir querer conversar. Adoração superficial. Eu canto, eu danço,
Eu vou na igreja todo domingo. É isso que o faraó propôs. Pode ir na igreja, não tem problema. Desde que você continue no Egito. Com outras palavras, desde que a sua vida não estou ouvindo. Quem está soprando? Alguém soprou do lado de cá. É o seu, Wesley. A vida não o quê? Não mude. Ponto para os meninos. É isso. Pode ir para a igreja. Só não pode mudar de vida. Tá tudo em ordem. Terceira situação. A falta da libertação completa. A pessoa não se liberta. João 8,36. João 8,36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Nós só estamos pensando no que o faraó propôs para o povo hebreu lá atrás e trazendo para os dias de hoje. Só isso, irmão, nada além disso. Ele disse assim, você pode até ir no domingo na igreja, mas você não pode ter a sua libertação por completa. Sexta-feira acho que eu falei, né, do filme. Eu não sei se você já foi, se você não foi, se você gosta, se você não gosta. Eu não sou a pessoa mais voltada para filmes. Eu não sou. Eu gosto de assistir o Rambo. Às vezes eu assisto o Rambo, já assisti 3 vezes o Rambo do início, ou a primeira, o Mr. Bean. Eu gosto de filme tonto, assim, mas não fico assistindo. Às vezes, quando não tem nada, eu assisto um pouco e depois eu durmo. Eu não sou adepto a filme, mas eu fui assistir um filme, que eu vi o trailer e o assunto me chamou a atenção, eu quis. A Forja. Eu sei que alguns irmãos aqui da nossa igreja já foram, inclusive nós na quinta-feira fomos a um grupo de pessoas, talvez tinha 12, 15 pessoas mais ou menos, assistimos, vale a pena. Se você gosta, vá. Vale a pena. Muita coisa ali é tratada. Entre as coisas que são tratadas, fala do perdão. Fala do perdão. Tem muita gente que não está liberta por completo. Tem muita gente que não perdoa. Não perdoa. Tá tudo bem, ele lá, eu aqui. Mas não é perdão. É liberar o perdão. Liberar o perdão, por exemplo. Tem muita gente que não está liberta por completa dos costumes que traz lá de trás do mundo. Aí a pessoa fala assim, eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Gostou, não gostou? Eu sempre fui assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, eu sou Gabriela. Agora Gabriela Gospel. Tem uma coisa que é interessante a gente parar para pensar, só para pensar. Se não tiver nada a ver, deixa de lado e boa. Quando Pedro estava acompanhando Jesus de longe, quando Jesus foi pego, falaram que o Pedro, ele até o jeitão dele, o jeito dele falar é igual. O jeito dele falar é igual. Aí, irmão, tem muito crente que fala igual a pessoa que não tem nada a ver com Cristo. É na gíria o tempo todo, falando a linguagem que você olha e fala, mas essa linguagem aí parece que eu vi outro dia. Onde que eu vi alguém falando? Já sei, foi no Datena. Tem crente que fala do mesmo jeito. É mudança, inclusive no jeito de falar. Eu contei já aqui, eu não tenho vergonha de contar. As puxadas de orelha que eu tomo, eu conto, não tem problema. Eu usava muito falar a palavra bagulho. Porque, pega esse bagulho aí. Mas bagulho, depois eu fui entender que bagulho, ele vai além de algo que está fora do lugar. E aí alguém me chamou a atenção e falou, mas viu, você é pastor falando bagulho? Era o início do pastoreio.
Não importa. Pastor falando bagulho, tem que prestar atenção na linguagem, no que está conversando, e como está falando. E eu parei para pensar, falei, é verdade mesmo. É verdade, isso aí não é legal, isso não condiz. E não adianta, eu sou assim mesmo. Se você é assim, porque Jesus não está agindo na sua vida. Você não está deixando Jesus agir. Se você estivesse deixando Jesus agir, você estava diferente. Estava falando diferente, estava se comportando diferente, estava liberto por completo. E a palavra para nós pensarmos é palavra para... Essas palavras, vos digo, elas são espírito e vida. É palavra para a vida eterna. É uma provocação de Deus para todos nós nessa manhã, para que nós possamos pensar as concessões. As concessões. Se vai falar com um juiz, fala, excelentíssimo juiz. Vai falar com o filho, praga, desgraça. É estranho. O de fora é mais bem tratado do que o da casa? É estranho. No mínimo é estranho. Outro ponto. Deixa eu ver quanto que falta aqui. 1, 2, 3. O seu almoço vai ficar para amanhã. Não, nós já vamos parar. Eu continuo, não tem problema nenhum. Risco de contaminação com a idolatria. Risco de contaminação. Nós lemos a falta de libertação. Faltou um texto. Gálatas 5:1. Só para você que gosta de anotar e juntando a sua base aí. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para quê? A liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter como? Novamente a um jugo de escravidão. O crente está liberto, o crente está transformado, o crente mudou de vida, Jesus operou milagre. Pum! A Emília jogava o pozinho de pirlim-pim-pim. Jesus, ele lançou o sangue dele sobre a nossa vida. Aí Jesus muda a história da pessoa, transforma a pessoa. Em vez da pessoa melhorar, ganhar alma, crescer, avançar, amadurecer, a pessoa vai entortando, piorando. É estranho, significa que talvez essa pessoa nunca foi liberta por completo. E ela estava escondendo alguma coisa em algum momento da vida dela. Em algum momento ela estava fugindo de alguma conversa, de algum embate. Em algum momento alguma coisa ficou por ser resolvida e não foi resolvida. Resultado, essa pessoa ela se comporta como alguém religioso, religiosa, né? A pessoa religiosa, mas não sendo liberta. Vamos para o próximo ponto, o risco com a contaminação com a idolatria. Idolatria, os evangélicos sempre gostaram de detonar os católicos, que carregam o altar, carregam o andor. O povo mais idólatra do que crente está difícil de achar. Idolatra pastor, idolatra pastora, idolatra músico, idolatra, a turma idolatra tudo. Se fulano morrer, não sei o que acontece com a minha vida. Mas Jesus morreu, a pessoa não está nem dando bola para a morte de Jesus. Morreu, ressuscitou. É um povo idólatra. Um povo idólatra. Um povo que faz assim, coisa. Não carrega santo. Não carrega altar. Não carrega andor. Só isso. Mas idolatra. Idolatra. Idolatra carro. Crente, ostentação. É tão estranho. Mas tem. Idolatra carro, idolatra casa, idolatra roupa, idolatra a ostentação, a idolatria aos bens. Como você vai amar a Deus e a Mamon? Ou você vai servir um ou você vai servir outro. Tá assim, tá assim, de crente idólatra. Tá cheio. Por que isso, pastor? Porque eles todo domingo, ou uma vez por semana, ou quarta, ou sexta, não importa o dia, uma vez por semana, religiosamente, eles estão adorando a Deus. Mas eles não saíram do Egito. Essa era a proposta. Essa é a proposta. Vamos ler base bíblica aí. 2 Coríntios 6:17.
2 Coríntios 6,17. Portanto, faça o quê? Saia do meio deles, separem-se, não toquem coisas impuras, e eu os receberei. A pessoa não rompe, ela não rompe. Tem coisas que às vezes você vai comentar, meu Deus, dá um BO, você está tentando ajudar, você está tentando mostrar, está tentando ensinar. 1 Coríntios 10, 21. 1 aos Coríntios 10, 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Precisamos fazer. É um cuidado. Isso é um cuidado, é uma orientação, é uma instrução. É escolher, viu? E aí? Que lado que você vai sentar? Mão de quem que você vai pegar? De Deus ou do diabo? Vai sentar na mesa com o Senhor ou vai sentar na mesa com o Satanás? É uma conversa, irmão, que eu sei, é uma conversa pesada, mas é uma conversa necessária. É uma conversa que é para esses dias, porque cada dia mais Jesus está próximo. E Jesus, ele vai levar a igreja dele. E nós, a Bíblia ensina, segue a paz com todos, tanto quanto possível for, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É processo de santificação, é processo de mudança, é processo de melhoria como homem, como mulher, como pai, como mãe. É o cuidado com a idolatria, é o cuidado, tem que tomar um cuidado, irmão. Não, nem entrei no aspecto do futebol, do vôlei, da corrida, do ciclismo, da natação. Esporte é bem-vindo, sempre bem-vindo. Mas se a pessoa não tomar cuidado, ela entra numa paranoia de idolatrar o esporte como um todo, o ídolo esportivo como um todo. A pessoa entra numa paranoia que fala, meu Deus, e agora no domingo que vem, Corinthians e Flamengo, bem de domingo, podia fazer o jogo de qualquer outro dia, caiu bem no domingo, ainda bem que é domingo à tarde. Domingo à tarde não tem perigo de me atrapalhar, porque se fosse domingo 8 da manhã, daí eu não ia para a igreja, né? Afinal de contas é o Corinthians, e vai para a final. Você está entendendo, irmão? Parece que eu estou falando uma coisa tão boba, mas está cheio disso aos montões por aí. Está cheio disso. Último ponto, e aí nós vamos parar a conversa. Submissão ao controle do faraó. Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele, Jesus, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou do domínio das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado. Próxima referência que está na folha aí, por favor, Gabriel. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a quem? Do que aos homens. Controle do faraó. O faraó estava dizendo, você até pode ir, mas do meu controle você não vai sair. Aí a pessoa vem e fala, Senhor Jesus. Ele é Senhor na vida daquele que se submete ao senhorio dele. A pessoa, ela pode ser salva porque ela aceitou o Salvador, mas ela não se submete ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vai falar, ele vai instruir, ele vai orientar. E a vontade, acho que foi esse ano, eu me atrapalho, porque eu não me apego a essa dinâmica, eu me atrapalho. Foi esse ano que nós cantamos da vontade de Deus, não foi? Da vontade de Deus, que falou lá, eu não lembro o tema, mas que falava a respeito exatamente disso, de Jesus, ele ser o Senhor da nossa vida, ele ser o Senhor, ele falar, está falado,
ele mandar, está mandado. E como é que ele vai falar, como é que ele vai mandar, como é que ele vai orientar, como é que ele vai instruir? Ele vai usar o altar. Se você tiver dificuldade de ouvir a voz de um pastor, você não está com dificuldade com o pastor. Você está com dificuldade com o pastor dos pastores, Jesus. Qualquer pessoa, eu não fico ouvindo voz de pastor. Pastor não manda na minha vida. E eu concordo com essa fala. Pastor não manda na vida de ninguém. Mas Deus usa a figura do pastor no altar para instruir a igreja dele. É desse jeito. Se você não gosta, não quer, tem raiva de quem gosta, tem raiva de quem quer, aí é problema seu. Esse é o jeito que Deus trabalha. Você está sendo edificado nessa manhã? Sim ou não? Tá dando para aproveitar alguma coisa nessa manhã? Sim ou não? Então ótimo. Então agarra e coloca em prática. Primeira concessão: adore, mas permaneça no Egito. Primeira concessão. Faraó dizendo assim, não tem problema sair na igreja de domingo, desde que você não mude de vida, desde que você não deixe de me fazer uma visitinha, desde que nós não deixemos de ser amiguinho, desde que nós continuemos batendo nosso papinho. Pode ir na igreja sem problema. Submissão ao faraó, submissão ao controle das trevas. É isso que ele quer. Ele quer manter você, ele quer me manter, ele quer nos manter aqui, na rédea curta, para que nós façamos não o que Deus quer, mas o que ele quer. E nós estamos fechados com o diabo ou fechados com Deus? Aí é uma pergunta que cada um vai ter que responder. Para finalizar a reflexão, a solução é a separação completa do pecado e do mundo. Romanos 12:2. A solução para essa situação: rompimento. Olha lá. Não se amolde ao padrão deste, transforme-se pela renovação da sua, para que você possa experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a solução para tudo isso, pastor? Não tomar a forma do mundo. É passar pelo processo da transformação da mente. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Semana que vem eu estou aqui novamente. Semana que vem eu continuo com o assunto aqui. Fique em pé, por favor. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, Deus nos proteja. Obrigado, Daiana. Que nós tenhamos verdadeiramente condições para levarmos esse tipo de reflexão a sério, que exige de nós postura. A chapa vai esquentar. Ela só começou a esquentar hoje, mas ela vai esquentar ainda mais. Eu tenho certeza que Deus vai nos fortalecer nessa palavra, tá bom? Deus, sela sobre a nossa vida essa palavra em nome de Jesus. Nos dá graça suficiente para colocarmos a palavra em prática no dia a dia. Meu Deus, se entre nós tiver qualquer pessoa que ainda não havia parado para pensar nisso, sobre a importância e a necessidade de mudança completa, mudança extrema em relação à vida com o Senhor, que seja essa amanhã da mudança, do posicionamento, da reorganização da rota, em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Quem estava conosco através da